Fala pessoal, tudo bem? Hoje vou mostrar para vocês como a gente chegar nesse dashboard aqui de uma forma profissional, de um dashboard básico desse jeito aqui. Tipo, vou mostrar para vocês os quatro passos principais que eu sigo para levar um dash dessa forma aqui para esse dash aqui. Tá bom, pessoal? Isso é muito importante para você se destacar e mostrar um diferencial no mercado, beleza? Para você chegar a ganhar aquele reconhecimento, aquela autoridade. Meu nome é Hatem, eu sou analista de dados. Eu tenho mais que 12 anos de experiência em Excel. Eu sou professor de informática de formação desde 2011, tá bom? Eh, Se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreve. Se você gostaria de ver alguma coisa no canal, pode deixar no comentário e deixa seu like para a gente conseguir sempre ajudar todo mundo a se destacar e se diferenciar com o Excel, tá bom, pessoal? Bom, vamos lá. Primeiro, começando com o nosso dash aqui básico. Esse dash básico, por mais incrível que pareça, ele pode até agradar muita gente, tá bom? Porque tem um layout aqui diferente, que tem muita gente que nem sabe fazer o layout, tá bom? Temos aqui nossa segmentação de dados, que tem muita gente também não utiliza, tá? Temos aqui alguns dashes diferentes e tudo, né? Esse dash aqui é um engraçado que esse deixa aqui, que ele muda aqui, né, de linha. Tem muita gente também que não sabe isso. Inclusive, pessoal, esse deixa aqui que eu fiz, eu vou compartilhar com vocês para você baixar. Vai estar lá no na link da descrição. E também eu já fiz uma aula como criar tudo esse dash do zero, tá bom? Vou deixar também a aula no final do vídeo, você vai ver essa aula. Ela vai aparecer para você e você assistir se quiser. Beleza, pessoal? Primeiro, como eu falei, esse Dash ele pode agradar muita gente. Ele tem formas diferentes de apresentar dados, né? E tem um layout, tem segmentação de dados e tudo. Mas sempre tem como melhorar. Primeiro passo que eu quero falar para vocês é o layout e alinhamento. Alinhamento o quê? Está vendo esse Dash aqui? Esses gráficos, por exemplo? Podem até estar alinhados mais ou menos no tamanho do gráfico, tá? Você está vendo a linha do gráfico? Pode ser até alinhado esse tamanho do gráfico, assim, a linha, mas a primeira coisa que você precisa se atentar é alinhar as linhas de dados, tá bom? Linhas de dados, ó, observa, imagina dessa forma aqui, aí você vai mudando, né? Você não enxerga direito as linhas de tendência, as linhas dos dados. Quando você alinha as linhas dos dados assim, deixa em mais ou menos tamanho, tudo, a forma de visualizar os dados, ela melhora, tá bom? Porque automaticamente o seu cérebro enxerga a linha de altura de cada gráfico, tá? E tipo, melhora bastante a sua análise quando você olha para os dados, beleza? Só para dar um contexto, esses aqui, o Dash que eu fiz, é sobre. Tinha uma lista de alunos sem notas, sem médias, tá bom? Aí eu fiz esse Dash aqui. E tem a aula, tá? Se você quiser. Enfim, aqui, primeiro passo eu falo alinhamento e layout, tá bom? Alinhamento é alinhar seus gráficos aqui, tá? E também não pode deixar tudo de uma forma quadrada, assim, tudo igualzinho, tá? Você vai dar preferência e destaque ao gráfico que você acha bastante útil para você analisar, tá? O mais importante, claro, né? Para você analisar e também alguns dados, por exemplo, aqui, ó, o melhor aluno, a nota dele é assim, sabe? Não está bem alinhado e tudo. Primeiro, eu falo desse jeito, alinhar os seus gráficos, tá bom? E o layout. O layout, eu sempre prefiro tirar aqui, por exemplo, coisa simples, mas melhora bastante. A linha da grade, ó. Olha a linha da grade com ou sem linha da grade, como melhora. Tem pessoas que deixam, mas eu prefiro tirar porque melhora bastante o visual. São pontos simples, pessoal, que melhoram bastante o visual do seu gráfico, tá bom? Primeiro, tira a linha da grade e alinha seus gráficos, tá bom? E esse layout aqui que você utiliza segmentação de dados e tudo, melhora bastante. Olha aqui a diferença, ó. Está vendo? É uma diferença pequena, mas melhora bastante, ó, entre esse primeiro e esse segundo. O que eu fiz? Alinhei meus gráficos, tá? Melhorei o lugar desse gráfico aqui com melhor nota de aluno, ou como que destaca, né? E tirei a linha da grade, beleza? É coisa simples. Segundo passo, você vai fazer o quê?
rótulos, adicionar rótulos e mudar as cores dos seus gráficos, tá bom? Rótulos, nem sempre a gente precisa colocar rótulos, tá? Depende dos dados e depende do gráfico que você está analisando. Às vezes, o gráfico de linha, por exemplo, você quer ver simplesmente a tendência. Então, você não precisa ver o número os números, tá? Ou rótulos. Então, mas nesse caso, pessoal, olha aqui, por exemplo, turma um, turma 2 são turmas aqui de alunos e aqui é a média de cada turma, tá bom? A média de cada turma, como que a gente vai entender aqui essa média? Se você não vê um número, a média pode ser, por exemplo, uma turma tem nota um, outra turma tem a média 2, outra 3, então são as notas ruins. Mas você não consegue ver dessa forma. Por isso é importante adicionar o rótulo, tá bom? Aqui também temos aqui os 10 primeiros alunos, os 10 melhores alunos, tá? Os 10 melhores alunos, você pode até ver aqui passando, você vê a nota de cada aluno. Pode ser o melhor aluno, tem nota 3, o resto tem zero e tem um. Então você precisa também, nesse caso, colocar os números, beleza? Nesse caso aqui, pessoal, aqui para a gente ver a tendência, tipo, a diferença entre o aprovados e reprovados. Tá vendo aqui que esse número muda? Pessoal, ó, esse número vai mudando. Por exemplo, aqui você pode deixar o rótulo, você pode tirar, tá? Aqui ele vai, por exemplo, 18 aprovados e 12 reprovados, e aqui é percentual. Você pode deixar uma desses dados aqui dos rótulos, eu pode tirar porque eu sou o visual para mostrar para mim, ó. O tamanho da linha já dá muita informação, beleza, pessoal? Nesse caso, você sempre vai analisar seus dados e você vai ver qual é o gráfico mais importante da gente ver rótulos, qual é o que não precisa, tá bom? Então, layout e alinhamento. E agora são os rótulos e cores, tá? Olha a diferença, pessoal, entre esse e esse. O que eu fiz nesse aqui? Eu melhorei as cores e os rótulos, tá bom? Aqui adicionei rótulos, tá? Estão vendo aqui os rótulos nos dados aqui? Adicionei os rótulos aqui e melhorei as cores dos gráficos, beleza? Então, olha a grande diferença que faz isso. Olha o que eu mudei. Mudei a cor desse layout aqui para ter uma cor mais leve, uma cor mais destacada, né? E cor também da seleção da nossa segmentação de dados e as cores dos gráficos coloquei aqui como gradiente e aqui mudei cores diferentes entre as colunas, tá bom? Olha a diferença aqui, pessoal, ó, entre esse e entre esse. A diferença é que aqui, quando destaca cores, dá melhor visual para o seu gráfico. Chama mais atenção o seu dashboard, tá bom? E você, para analisar, você também consegue diferenciar. Quando você vê assim, é a mesma cor, mesmo se tiver rótulo, você, até deixei aqui, ó, pessoal. Quando você coloca aqui, por exemplo, tem o mesma cor, aqui, e se você colocar um rótulo aqui de dados, tá, às vezes até fica meio bagunçado, meio complicado para ver, porque você vai ler, mas não chama muito atenção. Aqui, as cores já chamam automaticamente a sua atenção. Sabe? Você vai, o seu cérebro vai fazer aquela ligação entre a cor e entre o rótulo, tá? E analisa. Em uma fração de segundo, isso a gente não percebe, mas acontece no nosso cérebro. Ou seja, só você notar a diferença entre esse e esse para você ver o grande impacto que as cores fazem e os rótulos fazem, tá bom? Depois, destacar meus rótulos. Como vou destacar meus rótulos? Só vou mostrar para vocês aqui a diferença. Olha a diferença entre esse e entre esse aqui, ó. Talvez você não nota direito, mas se você parar para ler, tá? Se você parar para ler aqui os rótulos, você já vê uma grande diferença no tamanho. Primeiro, o tamanho do rótulo, tá bom? Dos números. Olha o tamanho aqui, olha o tamanho aqui. Segundo a fonte do rótulo, tá bom? Fonte normal, ela chama bem menos atenção. Fonte diferenciada, ela chama bem mais atenção. E a cor também, ó, aqui estava preto, né? Aí eu coloquei aqui branco, porque depende do fundo das suas colunas, ele destaca mais. Então, destacar rótulos ajuda bastante a melhorar o visual em primeiro lugar, chamar a atenção e ajuda a análise, né? A pessoa que está olhando consegue olhar perfeitamente os rótulos e tirar mais rápido uma análise, né? Que é o maior, que é o menor, bem melhor do que os rótulos pequenos aqui e básicos, tá bom, pessoal? Mais um passo aqui, o quarto passo, que vai deixar tudo nosso perfeito. Olha o que eu coloquei nele: cores pro, formas e destaque. Olha a diferença, pessoal, desse para esse, tá? O que eu mudei? Cores pro. Cor pro, você tem opções.
Temos aqui, eu chamo de cor Pro, tá? Porque é uma diferença entre os cores básicos e os cores profissionais. Cor Pro, por exemplo, nesse gráfico, presta atenção nesse gráfico aqui, como que ele ficou. Eu coloquei aqui cores diferentes, chama atenção, tudo bem. Mas quando você coloca aqui cores gradientes, tá? Gradientes aqui, fica bem melhor. Cor gradiente, ele dá um brilho na cor, ele dá um destaque e dá um ânimo naquele cor, sabe? Chama bem mais atenção. Olha aqui cores gradientes que eu fizeram. Beleza, pessoal? Agora, nesse gráfico aqui pequeno nosso, o que eu fiz? Adicionei sombra e adicionei brilho. Olha a diferença entre o gráfico esse e o outro, sabe? Essas diferenças pequenas, pessoal, destacam bastante seu dashboard. E nesse gráfico aqui, ele já era gradiente, já era bonito, já mostra, chama atenção, mas sempre dá para melhorar, como falo. Aí, olha aqui como que fiz. Coloquei cores gradientes diferentes, tá? Nosso gráfico, olha aqui quando você muda, como que ele muda, tá? Ó, ele muda aqui, coloquei cores gradientes de cores diferentes. Eu coloquei formato 3D nesse nosso gráfico, tá bom? Olha, pessoal, como que ele virou. Fica totalmente diferente, totalmente chamativo, tá bom? Outro, depois de destacar cores Pro, né? Falei cores Pro aqui, destaque e tudo. Olha essa cor também é entre preto e verde, mas é verde mais brilhante, mais chamativo. Aumentei e destaquei, tá bom? Então, e ainda mais aqui, ó, pessoal, ah, coloquei 3D, coloquei gradiente aqui de cores diferentes, chama bem a atenção, fica bem diferente, tá bom? Outra coisa que eu falei, temos cores Pro, alteramos nossas cores, formas, quais são formas? As formas, olha você entre esses rótulos aqui e esses rótulos, tá? E observe aqui como que ficaram os rótulos. Adicionei essas formas aqui. Essas formas, você pode selecionar seus rótulos, tá? E vem aqui em formato. Aí você seleciona aqui a forma que você quiser e coloca a cor que você quiser, tá bom? E aqui também eu coloquei formas. Então, só adicionar formas para nossos rótulos e mudar o lugar deles para cima, ele aumenta bastante o destaque dos rótulos e melhora a cara do seu dashboard, beleza? Essas são as formas. E uma das formas que eu adicionei, essa forma aqui, ó. Está vendo esse aqui, como que era? Essa forma básica? Adicionei uma forma e é animada ainda, tá, pessoal? Ó, na aula que eu ensinei como fazer esse dashboard, tá? Eu mostrei como podemos adicionar uma animação em nosso dashboard, nossos gráficos. Beleza, pessoal? E mais um destaque agora, a terceira coisa que a gente está vendo aqui é o destaque, tá? Além das cores e das formas que eles já destacam bastante nossos dashboards, o que eu fiz? Olha esse aqui para melhor aluno, tá? E olha aqui como que ela ficou. Melhor aluno, para a gente observar entre essas, para você só bater o olho, você vê qual é o melhor aluno dessas turmas e desses 10 primeiros, tá bom? Então, só adicionei uma forma aqui, coloquei um quadrado aqui nessa informação, eu coloquei essa parte animada, já chama bastante atenção. Olha aqui como que era, olha como que ficou. Beleza, pessoal? Então, destaque significa destaca suas cores, destaca os rótulos e destaca os seus gráficos e também destaca as informações mais importantes nos seus dashboards. Porque quando a informação é maior, a escrita assim, está escrita maior, enquadrada, e ela está bem, tipo, com uma animação, por exemplo, ou cores bem chamativos, e é a primeira coisa que a pessoa vê. Imagina você tá nesse dashboard aqui, tá? Nesse dash, aí você muda, aqui você é confuso, não sabe qual informação você precisa ver primeiro. Imagina você ver nesse aqui, ó. Qual a informação que você vê? Eu tenho certeza que a maioria de vocês, se não for todos, primeira coisa que vou observar é essa aqui, ó. Porque é animada, chama atenção. E o destaque também da informação grande, tá bom, pessoal? Então, resumindo aqui, temos o quê? Temos layout e alinhamento, tá? Layout da nossa planilha, layout dos nossos gráficos e alinhamento dos gráficos, tá bom? Segundo, rótulo e cores. Você precisa adicionar rótulos, onde você precisa analisar números mesmo, não só tendência, o aumento, ou diminuição de números, tá? Onde você precisa mesmo e não adiciona sempre outros em qualquer lugar, de qualquer jeito, porque isso não vai, talvez só aumenta mais a informação e bagunça mais o seu dash, tá? E cores.
tá? Cores eles destacam bastante. Terceiro é destacar os seus rótulos. Da forma que você adiciona os rótulos, você pode destacar seus rótulos e ainda pode destacar melhor ainda, tá? O destaque dos rótulos melhora o visual, em primeiro lugar, chama atenção e ajuda bastante em você não se esforçar em procurar informação. A informação vem até você com aquele destaque dos rótulos, tá bom, pessoal? E quarto, o último passo é você melhorar seus cores, que a gente já colocou nossas cores diferentes, você melhora de uma forma profissional, tá bom? Adicionar formas para destacar seus rótulos, beleza? E destacar seus gráficos de forma geral, com uma animação, com um quadrado para destacar a informação mais importante do seu dashboard, com formas de 3D, por exemplo, formatação 3D dos seus dashboards, com uma forma gradiente das cores e tudo. E isso é o grande destaque do seu dashboard, tá bom, pessoal? E só quero lembrar para vocês, olha como o dashboard era, que é bem satisfatório para muita gente, tá? E olha como que é agora. E o que vocês acham, pessoal? Deixa ali no comentário e me fala. E não esquece de baixar esse gráfico, tá? Esse arquivo eu vou deixar para você nos comentários. Deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Obrigado, tchau, tchau.